1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai, tudo para mim? Quantos acharam, irmãos? 1 Samuel 18, 5 diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, cantando, dançando com tambores. Desculpe, pessoal. É para ver se estavam atentos aí no texto. É 6. Mas é isso mesmo. 1 Samuel 18, 6. Me desculpe aí. Vamos lá de novo? A Vera. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Diga: o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Amém? Olha para mim. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Então, nós estamos vendo aqui uma das histórias na qual Davi passou na sua vida, na sua caminhada. Que todo mundo conhece, até mesmo em Israel. Davi é o cara. Davi, os maiores reis, ou o maior rei, talvez, que Israel já teve. Então todo mundo olha o rei Davi. Quando a gente ouve os feitos de Davi, matou gigante, matou filisteus, conquistou, a gente geralmente não se apega muito ao início da vida dele, a como Davi era, quem era Davi. Relembrando aqui, Davi era um pastor de ovelhas, um desconhecido, um anônimo, mas que amava Deus, tinha um coração voltado para Deus. E um dia, Deus enviou um profeta na sua casa e derramou azeite sobre ele, fazendo um ato profético de que ele se tornaria rei de Israel.
Ou seja, até esse dia, até essa unção, Davi não tinha problemas. Amém? Até esse momento, Davi não tinha problema nenhum. Davi era um cara comum. Mas a partir do momento em que a unção de Deus estava sobre ele, ele de repente sai para levar comida aos seus irmãos, que estavam na frente de batalha, sendo lá ameaçados pelo gigante Golias. E Davi levando a comida, ele fica sabendo, ele ouve o que o gigante estava fazendo, e ele decide matar aquele gigante, enfrentar, na verdade, o gigante. Aí, depois que ele matou o gigante, os olhos do rei se abriram para ele. Amém? Comece a anotar a primeira coisa aí, se você trouxe papel e caneta, eu sempre oriento, traga papel e caneta. Toda vez que você der resultado, os olhos das pessoas maiores vão se abrir sobre você. Ninguém olha para quem não dá resultado. Ninguém olha para quem... Não estou falando de pessoas pequenas, não estou dizendo isso. Não estou falando de estatura. Eu falo de pessoas que dão resultados. Você conhece aquela pessoa que de repente não tem nível superior, não tem faculdade, não tem engenharia, não tem nada. Mas a pessoa, ela constrói uma casa bonita. Você conhece pessoas assim? Pessoas que não têm informação, mas ela tem um esboço lá e a casa da pessoa, que era a casa mais feia da rua, ficou a casa mais bonita. Enquanto aquela pessoa tinha a casinha humilde, ninguém ligava para ela. Mas bastou ela colocar algo na sua casa, começou a despertar a inveja dos vizinhos. E assim ou não é? Todas as pessoas que dão resultado, todas as pessoas que conseguem progredir, ela vai chamar a atenção das pessoas, tanto para o bem como para o mal. Enquanto você é um vendedor comum, enquanto você é um vendedor mediano, os seus colegas são seus amigos. Amiga. Mas a partir do momento em que você começa a se sobressair no faturamento, que você começa, sabe, Deus começa a lhe dar estratégia de vendas, porque Deus é com você. Diga isso, amém, pessoal? Não é por você, não, é porque Deus é com você. Aí, de repente, a sua melhor amiga se torna a sua pior inimiga. O seu melhor vizinho passa a ser o seu vizinho problema. Porque todo mundo que dá resultado chama a atenção. Amém, amados? E assim foi com Davi. Só que, em determinado momento, Davi começou a ficar famoso em Israel. Davi começou a ser um cara bem visto, porque diz a Bíblia que tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. E aí, depois de uma luta, de uma batalha, eles chegam na cidade, as mulheres dançando no manto, lá no mistério. E aí, olha, Saul matou milhares. Saul é o cara, matou milhares. Mas Davi matou 10 vezes mais do que Saul. E aí Saul fica indignado com isso, pelo amor de Deus. Eu sou o rei. Eu que sou o líder desse exército, porque o rei era o líder do exército. E o povo está dizendo que, dando mais glória a Davi do que a mim. E diz a Bíblia que quando Saul começou a presenciar isso, o coração dele começou a ficar com ódio de Davi. E aí, desde aquele dia em diante, a meta de Saul era matar Davi. Saul não queria nem mais saber de governar. Porque, o que ele falou? Olha, se ele já está ficando bom agora, o que falta para ele agora senão o reino, senão a coroa? Escreva um negócio que eu vou te falar aqui agora. Quando você dá resultados, o inimigo vê o seu futuro antes de você mesmo. Quando você é uma pessoa que começa a dominar aquilo que você está fazendo, a Deus ser na sua vida, os seus inimigos vão começar a ver o que você ainda não está vendo. E os seus inimigos
Quando eu falo inimigo, não é inimigo no sentido literal. Pode ser, mas também não é isso. Ele vai acabar de forma involuntária, ele vai começar a empurrar você para onde Deus quer que você chegue. Amém? Se fosse colocar nos dias de hoje, Saul tinha um K. Um K é o quê? É 1000, é? Um K é 1.000, é 1 milhão? 1.000. Então vamos botar assim, se fosse nos dias de hoje, o Instagram de Saul tinha um K. Mas Davi tinha 10K. Entendeu agora? Então, na cabeça de Saul, o cara está ficando mais famoso do que ele, tem mais seguidores do que eu. O que falta agora a ele se não um rei? E na verdade, o que Saul tinha medo era que Davi o matasse, ou que o povo também o tirasse. Ele tinha medo, porque na verdade o coração de Davi estava em Deus, mas o de Saul estava no trono. Amém, pessoal? E aí começa, de fato, ao reinado de Davi começa a ser consolidado ali. Porque de tanto Saul perseguir Davi por todo Israel e Judá, não teve uma cidade que Saul não mandasse alguém atrás de Davi. E com isso, todo mundo queria saber, quem é esse cara que o rei quer matar? Quem é esse sujeito que está dando tanto dor de cabeça para o rei? Ou seja, as pessoas às vezes que querem abafar o seu nome, começam a levantar o seu nome. Pessoas que às vezes querem ofuscar o seu trabalho, acabam colocando o seu trabalho no holofote. Quem está me entendendo aqui? Pessoas que às vezes querem ofuscar o que Deus colocou na sua vida, o que Deus quer que você se torne, elas vão começar a agir de forma ao contrário. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu sempre digo aqui na igreja, não é de hoje, que toda pessoa que quer desviar você de Deus, é porque ela sabe que você em Deus vai muito mais longe do que ela. Guarda isso na sua cabeça. Se tem alguém na igreja que fica coloca minhoca na sua cabeça para tirar você da fé, ou fora da igreja, ou em casa, é marido, é filho, se tem qualquer pessoa aonde você convive, que ela quer tirar você da presença de Deus, é porque ela já viu que você vai ser muito usado por Deus. Como ela não pode tirar você, ela vai trabalhar na tua cabeça, ela vai colocar minhoca na tua cabeça. Olha, cuidado com esse pastor, cuidado com essa igreja, cuidado com essas pessoas, cuidado com o irmão. Olha, esse pastor não é bem assim que estão dizendo. Amém, pessoal? Olha, Deus não te quer aqui, Deus manda dizer para você que Deus tem um lugar melhor para você. Tenha cuidado com isso. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Sabe que eu cheguei até aqui? Vocês vão saber por que eu cheguei até aqui. Quem já sabe, não é novidade, mas eu e a minha casa passamos 20 anos na Igreja Universal, 20 anos lá dentro. Entre minha infância, minha conversão, meu batismo, meu casamento, me tornei pastor lá. Beleza. Enquanto eu estava no interior, com igrejas arrasadas, que eu já preguei aqui para vocês, né, uma vez aqui. Enquanto eu estava lá no interior escondido, eu quase não apareci em Salvador. Mas aonde eu passei no interior, aonde eu passei em lugares arrasados, Deus foi comigo. E Deus sempre nos honrou. Deus sempre nos fez sair de problema no interior. O que aconteceu? Quem dá resultado atrai os olhares. Amém, irmãos? Aí uma vez eu estava morando em Eunápolis. Tinha saído de Teixeira de Freitas. Já contei a história aqui. Fui para Eunápolis. Saí de uma igreja pequenininha em Teixeira. Estava arrasada, não tinha ninguém. Deus honrou, fiquei um ano lá, Deus transformou aquela cidade. Saímos de Teixeira, fomos para Eunápolis, que era uma igreja, no mínimo, 5 vezes maior do que eu estava em Teixeira. Era um cinema.
Era um cinema enorme. E foi a minha segunda igreja como pastor. Deus foi com a gente lá. De lá, Deus nos trouxe para Salvador. E fui pastorear uma igreja no bairro de Suarana. Quem conhece Suarana aqui? Foi lá, inclusive, que a apóstola ficou grávida de Paula. Fui pastorear Suarana. Uma igreja bem pequena. Mas pensa numa igreja avivada. Era um povo mesmo assim. Fervoroso. E era muito pequenininha a igreja, ela não cabia, era isso aqui, ó, a igreja era isso aqui, mas era a igreja abençoada. Até aí, diga assim, tudo bem. Diga assim, até aí tudo bem. Lá um dia, eu fui chamado para ser pastor da igreja mais linda da Bahia, mais cobiçada da Bahia, que era a Universal da Pituba. Quem conhece aquela igreja? Na Manuel Dias ali? Linda. Era a igreja mais linda do estado. Porque ela foi projetada para a Zona Nobre. Aí, os meus problemas começaram. Aí, a coisa começou a ficar complicada para mim. Porque tinha sido a minha quarta igreja em 2 anos de pastor, 3 anos aproximadamente. Em 3 anos, eu cheguei aonde quem estava lá 10 não conseguiu chegar. Quem está me entendendo? Pronto. Acabou-se a minha paz. Porque os mais capazes, os que tinham as melhores habilidades, não aceitavam que eu, menino, tivesse na maior igreja do estado. Ou melhor, na mais bonita, não era a maior, era a mais bonita do estado. E aí começaram a me caluniar. Começaram a inventar coisas para que o líder do estado começasse a me perseguir. Lá eu tinha programa de televisão, todo dia. Eu fazia programa de TV todos os dias. Eu tinha programa de rádio. Mas o meu coração continuava o mesmo. Nunca o meu coração se deixou levar por aquelas coisas. Mas a perseguição era muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a apóstola Gilmar estava com 9 meses de gravidez. 9 meses, já estava para Paula nascer. Eles mandaram sair da casa que a gente estava e fomos morar na igreja. Ou seja, a gente não tinha casa. Gilmara, com 9 meses, com a barriga enorme, dormia no chão. No chão. E aí Paula nasceu, resumindo a história. Eu achava, antes, lá atrás, que era uma mera perseguição. Eu achava lá atrás que era uma mera implicância. Até o dia em que eu falei assim, olha, para mim não dá mais, tome aqui a chave, eu vou seguir a minha vida. Amém, irmãos? Você está entendendo? Eu não me levantei contra ninguém, eu não coloquei causa na justiça, eu não movi nada contra quem quer que seja. Eu entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida. E olha que, mesmo assim, ainda tiveram pessoas que lançaram palavras de maldição contra a minha vida. Mesmo assim. E aí passei um período de ajuste entre a saída de uma congregação e a entrada de outra. Eu só sei que 10 anos depois, exatamente 10 anos depois, isso aqui foi inaugurado. 10 anos depois, isso aqui foi inaugurado. Não estou entendendo, pastor. Não foi o homem, foi Deus. Tudo que aconteceu comigo, na verdade, só me fez me impulsionar para que eu voltasse a pastorear novamente. Quem está me entendendo? Então, Davi, preste bem atenção. Davi pediu para ser rei? Você viu algum momento Davi dizer assim, eu quero o trono? Não. Você viu Davi falando que queria ser
O líder do exército? Também não. Davi tocava harpa, sim ou não? Você leu na Bíblia que o chefe dos levitas ficou com raiva de Davi? Você sabe disso, se algum soldado ficou com raiva porque Davi passou a ser general antes dele? Ou seja, o tamanho do seu problema, o tamanho da sua perseguição é que vai mostrar o tamanho do seu futuro. O tamanho da sua luta é o que vai demonstrar o tamanho da sua vitória, o tamanho da sua bênção. Porque Davi não queria ser líder de nada, mas porque Deus era com ele. Quando Deus é com alguém, quando Deus quer fazer você ser alguém que nem você mesmo sonhou, tenha certeza de uma coisa: você vai ser perseguido sem nem querer, sem nem imaginar. Você vai ser traído por pessoas que você menos espera. Você vai ser perseguido por pessoas que você até já ajudou. Você vai adquirir, sabe, rejeições que você nunca teve antes. E eu falo até mesmo a nível familiar, a nível de casa, a nível de família também. Porque não pense você que Deus escreveu que você vai ficar sentadinho aí, só ficando gordinho, ovelha gordinha ou ovelha gordinho. Não, Deus, Ele tem coisas maiores para você. Porém, preste atenção, quando você começa a sofrer perseguição de pai, perseguição de mãe, perseguição de filho, perseguição de marido, perseguição de quem quer que seja, ou até na igreja, o que é que você faz? Eu vou recuar. Não vou mais na igreja. Não vou mais. Depois que eu me batizei, meu Deus. Depois que eu passei naquela igreja, bem que disseram que não é para ir lá. Bem que me disseram para ter cuidado com aquele pastor. Mas depois que eu entrei ali, meu Deus, é só luta. E aí a pessoa que não tem essa visão, a pessoa que não tem essa revelação, porque isso é uma revelação que Deus está dando para você aqui. Amém, irmãos? Sabe o que eu resolvi entrar de cabeça, me jogar de cabeça na rede social? Quer saber mesmo? Quer saber de verdade? É porque às vezes está falando para pessoas aqui, pessoas que não acreditam em você. Pessoas que não extraem o melhor de você porque duvida de quem você é. Deus falou para mim assim: vai para a rede social que tem pessoas que vai te ouvir. Tem pessoas que vai extrair o melhor que você tem. Ou seja, não fique preso. Às vezes, não estou falando, isso aqui não é uma coisa geral. Amém, pessoal? Não é uma crítica, não, mas é uma verdade. É uma verdade. Jesus, os lugares que ele menos pode fazer milagre, não é que ele não quis, ele não pôde fazer. Foi aonde ele era conhecido como carpinteiro. Ali, não, rapaz, esse não é profeta, não, ele é o filho do Zé. Esse aí eu vi crescer, jogou bola comigo. Então as pessoas nunca olharam para Jesus, por aquilo que ele se tornou. Então, às vezes, nós estamos na igreja há 10 anos, 13 anos, e as pessoas começam a agir de pessoas comuns. Não, ali é o pastor. Não, ali é o apóstolo. Não, onde é que eu quiser eu vou na igreja. Eu sou membro mesmo. Deus falou para mim assim: meu filho, agora é a hora. Você sai das 4 paredes, porque tem gente que vai te ouvir em muitas partes desse Brasil e do mundo. Continuo sendo o mesmo. Meu coração está em Deus. Não estou preocupado em ficar famoso, estou preocupado em ter seguidores. Eu quero é pregar. Porque eu nasci para pregar. Eu nasci para me tornar um salvador de almas em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Então, às vezes, se tem algum pastor que vai me assistir esse vídeo aqui, que esse pastor ouça o que eu vou dizer aqui agora para ele. Se tem uma igreja que não responde ao que você está fazendo, se tem pessoas que não respondem naquilo que você está pregando, que não creem em você,
Não são as pessoas, é Deus para te impulsionar para quem quer. É Deus que fala assim: olha, você é muito maior. Não estou menosprezando ninguém, pelo amor de Deus, não estou menosprezando ninguém aqui. A Bíblia diz, preste atenção, que ninguém pode pegar uma lâmpada e esconder debaixo da cama. Amém, pessoal? Ninguém esconde uma lâmpada debaixo da cama. Ninguém consegue ficar escondido quando Deus quer que você apareça. Isso no seu trabalho, isso na sua família, isso no seu casamento, isso no seu negócio, na sua empresa, aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai engrandecer o seu nome. Porque o Senhor é com você, não se esqueça disso. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu sei fazer, mas tem a ver porque o Senhor é conosco. Então, queridos, guarde essa mensagem de hoje. Depois vai estar no YouTube para você assistir novamente essa mensagem. Mas não se trata das suas habilidades, não se trata da sua capacitação, se trata do que Deus já preparou para você. Se trata do que Deus já escreveu sobre os seus dias, antes que eles ainda existissem. Então, a partir de hoje, você vai sair daqui entendendo que toda resistência é para te impulsionar. Que toda rejeição é para você aumentar a sua estima. Amém, queridos? Que toda dificuldade, na verdade, é um treinamento para algo maior que Deus está fazendo na sua vida. Davi não queria, mas Deus resolveu dar, e daí? Você que está aqui nessa manhã, você que já abriu a boca e falou assim: isso não é para mim. Ei, mude os seus conceitos a partir de agora. Mude essa frase a partir de agora. Não, isso é para mim, porque o Senhor é comigo. Deus diz na sua palavra: eu é que sei o que eu penso sobre você, pensamento de paz e não de mal, para dar a cada um fim que espera, para dar a cada um, olha o fim de novo, olha o fim, para dar a cada um o fim que você deseja. Então não é o começo, é o fim, é aonde você quer chegar, é aonde Deus quer levar você, é isso que Deus está falando nesses dias. Meus amados, se vocês buscarem a Deus, se vocês entenderem o que é o segredo do secreto, o segredo está no secreto. O segredo está no secreto. Meu Deus, eu louvo ao Senhor. Todo dia eu digo assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me abandonou. Porque quando a gente é incrédulo, quando a gente aceita as condições, nós estamos até mesmo desagradando a Deus. Quando você aceita as dificuldades, quando você para nas dificuldades, você está dizendo assim: Deus, o Senhor não é comigo. Deus, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. E às vezes buscamos respostas, buscamos saídas, buscamos soluções, buscamos às vezes, escapes da nossa vida, onde Deus não mandou você procurar. Às vezes fazemos alianças, às vezes fazemos tratos, pactos, com pessoas que você acha que vai levar você onde você quer chegar. Não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com você. Deus, veja bem, Deus não precisa de pessoas para te levar onde Ele quer. Deus não precisa de um cartãozinho assim: olha, atenda Ele aí meu nome. Não, Deus não precisa disso. Mas, quando você de fato entende que tudo é um treinamento, que tudo é o agir de Deus, aí você vai saber, você vai identificar
que as pessoas que estão se aproximando de você, se é Deus ou se é o diabo para roubar você. Porque, se você ler mais o texto, Saul de vez em quando dava um de amigo de Davi. Davi, meu lindo, vem para cá, rapaz, vem para cá. Saul de repente ficava bonzinho e queria que Davi fosse para lá. Mas quando Davi se aproximava, aí ele disse, não, agora eu vou matar esse sujeito. Deixa eu te falar uma coisa aqui, queridos. É profético, vou dizer para você aqui. Tem pessoas que Deus já mostrou para você, que você tem que deixar ir, tem que deixar se afastar, e você insiste em trazer, em colocar junto de você. Essa é uma das causas dos seus problemas. Tem pessoas que Deus já falou para você assim, olha, não traga mais na sua casa, e você continua levando. Tem pessoas que Deus falou assim para você, olha, não conte mais os seus planos para essa pessoa, ela não é seu amigo, ela não é sua amiga. Quem está entendendo? Deus precisa te ensinar a andar só. Ou melhor, você precisa pedir a Deus para te ensinar a andar só. É difícil, mas é possível. Amém, irmãos? É difícil buscar santidade? É difícil? Você não pecar a hora nenhuma é difícil? Ela é difícil. É difícil você não mentir? É difícil ou não é difícil? Você passar o dia inteiro sem largar uma mentirinha, é ou não é? Mas é possível, é ou não é possível? É possível. É difícil você viver em jejum, oração o tempo todo? É difícil, mas é possível. É difícil deixar a pessoa aí, mas é possível. É difícil cortar laços, mas é possível. É difícil dizer não, mas é possível. É possível, é difícil fechar a porta para pessoas que já invadiu a sua casa inteira. É difícil, mas é possível. É difícil contar os seus planos, os seus segredos, para quem você, sabe, está confiando. É difícil, pastor, porque eu tenho vontade de falar. Mas é possível. Diga glória a Deus, amados. Então, nessa manhã, que você saia daqui nessa manhã, ou quem está em casa, que você entenda que o tamanho do problema que você está vivendo hoje, ele vai dar a dimensão do tamanho da sua vitória e da sua conquista, do que Deus tem para você. Vai ter problema, pastor? Muito problema. Enquanto você está ali pastoreando ovelhas, enquanto eu estava lá no interior, largado lá, 1000 quilômetros daqui, não tinha nem comida para comer, ninguém sabia quem era eu. Mas a partir do momento que eu passei a fazer programa de televisão com o líder do estado, sabe o que é interessante? Me lembrei agora aqui. O cara até gostava de mim. O líder do estado gostava até de mim. Mas de uma hora para outra, ele começou a ficar com raiva de mim. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não falto, eu não chego atrasado. A igreja está crescendo, desenvolvendo a igreja. Que era uma igreja muito bonita, mas não tinha ninguém na igreja. A igreja só tinha, era um sepulcro caiado. Era linda a igreja, maravilhosa, mas não tinha ninguém lá dentro. Aí a gente lá, humildemente, um mala com barrigão danado. A igreja lotou, encheu, e eu não fazia nada, eu só fazia pregar. Depois de um tempo, ele começou a mandar a gente para espionar o que eu estava fazendo. Vai lá ver o que está falando lá. Aí chegava um pessoal,
se infiltrava no culto e ficava sentado no culto. Aí eu olhava assim, eu te conheço. Era espia, para saber o que eu estava fazendo na igreja. Por quê? Porque diziam, essa igreja não é para ele. Quem está me entendendo? Esse lugar aqui, Pituba, não é para esse cara não. Esse cara tem que ficar lá no meio do mato, lá escondido. Na hora a gente não entende, na hora a gente chora, na hora a gente quer, né? É por isso que eu quero terminar dizendo para você o seguinte: existe uma história por trás de cada história. Para eu chegar até aqui, por muitas coisas que nós passamos. E Deus falou para mim uma coisa, uma frase, não é frase de efeito, não, é uma verdade. A maior aliada que você tem, se você alcançar lugares maiores, a maior aliada que você tem, sabe quem é? A sua história. A sua história é a maior aliada que você tem para você continuar. Porque quando você olha para a sua história, quando você olha para onde você chegou, aí eu não tem como negar. O Senhor é comigo, o Senhor é com você. Diga glória a Deus.